Gente, sejam bem-vindos aí a mais um Sync Up, o remapeamento básico, White Hats, né, chapéu branco, da Ecoindústria Modular com o Christian. Tá, estamos aí diretamente de Caetano do Sul. Errei, errei. Acertei. Sempre esquece do São. São Caetano do Sul. Então tá bom, não tem problema. É, estamos aqui já um pouquinho mais de 50%, indo para 60% da dinâmica do remapeamento básico, né, da Ecoindústria Modular. Tem sido uma experiência, acredito que muito rica, de muitas formas, do próprio Christian, tá? E não é à toa que ele convidou aí para chegar junto, para conhecer, né, o João Vitor e o Bruno Zanetti, que está aqui com a gente. E antes que a gente os acolha, né, dando um contexto do que se trata, né, vamos fazer uma rodada de check-ins, sentir como é que está a sua energia, como é que foi seu dia, como é que você está chegando aqui, né? Como é que está a sua cabeça, né? E na sequência a gente começa a nossa exploração de hoje. Então, começando aí por você, Christian, fica à vontade, querido. Como é que você está chegando aqui? Faz seu check-in. Beleza, chego bem animado com a participação do João, do Bruno. Feliz que esse momento está chegando, feliz que estamos se encaminhando aí para finalmente desse processo e já passamos da metade. Estou energizado hoje e acho que vai ser um bom trabalho. É, Basicamente isso. Aí posso passar a palavra para o João fazer o check-in dele. Beleza, tô também animado, inspirado aí, feliz de estar novamente me aproximando ali da ecoindústria, né? Isso é um sonho de muito tempo. Então, feliz que o movimento continua. Hoje eu venho de um dia de decisões importantes e também, como eu estou movimentando mais a minha marca pessoal, então eu estou criando um material que já alinhado com isso, assim. Para mim, acho que o Cris é uma pessoa que me auxilia muito, assim. Esses projetos me auxiliam a me lembrar para que eu tô aqui nessa vida, nessa terra. Então, estou bem inspirado, animado aí com esse encontro. Legal, João. Tu passa para quem fazer o check-in. Não sei se o Bruno vai poder falar alguma coisa. Ele Ah, falou tá. que não Já ia, passei. mas Ah, pode passar pro. então, eu passei para o Bruno. Pode escrever ou falar, né? Acho que dá para ser escrito também, né? Pode ser escrito. Bruno, você está Acho que o Bruno não, escrevendo? Vai se não, está, não está entre nós. não está entre nós. Então, tá bom. Então vamos lá, vamos começar então. Christian, fica à vontade. Eu já estou aqui também aberto aqui no Miro, mas fica à vontade. Se você quiser compartilhar a telinha, compartilha, dá um zoom out assim para mostrar para eles dois, né? A estrutura, vamos dizer assim, da dinâmica do mapeamento básico, o que que a gente já explorou. Tá, E vamos nessa. Fica à vontade aí. tá. Eu compartilho para dar essa contextualização, mas depois, quando a gente estiver escrevendo, pode compartilhar tu, Vini? Com certeza, posso fazer isso agora, inclusive. Você quer? Não, mas eu compartilho primeiro, porque daí eu consigo controlar a navegação, mas depois eu passo para ti, que daí eu Tá, mantenho as janelas paralelas aqui. beleza. Estão vendo minha tela? Estamos Perfeito. sim. Bom, uh, o Vini é o mestre da palavra e do processo. Acho que João já está com o link aí também. Se quiser, vou passar para ti aqui, ó. Pera aí. Vou olhar para ti e pro Bruno aqui pelo chat. Também passar pelo WhatsApp para vocês. Pronto. Uh, Bom, no Rere tem dois tipos de mapeamento, que é o mapeamento básico e o mapeamento crítico. O mapeamento crítico ele é feito muitas vezes, o Vini, né, me corrige aí, né, Vini, eu vou fazer o processo aqui freestyle de tentar explicar.
O crítico muitas vezes é feito para abrir o código-fonte dos projetos, então projetos que vêm numa inspiração mais de se tornar uma startup, ou algo mais do business as usual, ou querendo aqui vir para a regeneração, uma visão mais assim, é feito um mapeamento crítico, né? Muitas vezes, e já como a economia modular já vem com o código-fonte aberto, veio para se tornar o mapeamento básico, então, que é para, depois disso, fazer a co-inicialização numa piscina comum de recursos compartilhados da economia modular, se espelhando com outras pessoas e projetos que estão aqui sincronizadas através do ReRe. Então, na dinâmica proposta pelo Vini, a gente tem, assim como em outras metodologias, o lado esquerdo e o direito. Aí, o primeiro tópico, dando um zoom aqui, é da originação básica, que é para saber um pouco como que isso começou na minha vida, como que, tipo, desde pequeno, um pouco da história, e como que a economia modular foi nascendo ao longo do tempo, né? Então é interessante porque começa a criar ali uma narrativa, um storytelling, né? Tipo, como que foi, digamos, a primeira infância, que já tinha relação com isso, depois no CTA, depois de ler o design de estruturas regenerativas, e o contexto de criação ali do conceito da economia modular foi no momento que eu tinha a possibilidade de trabalhar em outro país, pago em Bitcoin, etc. Então, tinha sido, inclusive, um projeto pensado muito a ver com a Web3, né, na sua origem. Em seguida, a gente fala sobre a proposta de valor, a definição, princípios e tipo de autoralidade da economia modular. Então, aqui, a proposta de valor tentou ser resumida numa frase, aí os princípios a gente separou em 7, e tipo de autoralidade a gente acabou não colocando aqui, né, Vini? Mas a gente colocou em outra parte. Não sei se a gente não puxou uma perninha para isso. Puxaríamos, Vini? A gente não chegou a fazer isso ou chegamos a fazer? Não estou lembrado agora. Eu acho que a gente falou e talvez tenhamos escrito em outro lugar, mas não aqui. Mas eu É, botei depois a ali. gente tem, depois a gente tem que dar uma olhada nisso aí. Acho que nós Perfeito. chegamos a explorar isso sim, mas, enfim, temos que ver onde que está. Tá, e daí do lado esquerdo ainda a gente tem a universalidade, né? Primeiro definimos universalidade assim de acordo com o meu conceito. Para vocês entenderem, o Vini ele faz um processo de facilitação cultural aqui para o protocolo cultural da economia modular. Então, muitas vezes ele faz as perguntas abertas e eu acabo escrevendo nas minhas próprias palavras mesmo. E daí, como é um processo também de cocriação, o Vini primeiro incita que eu pense em próprias palavras, mas muitas vezes ele traz conceitos, cocria, critica de uma forma construtiva para que a gente chegue em conceitos melhores para abordar os assuntos ou comunicar. Então, por isso que aqui começou com, tem meu nome ali, tipo, a minha definição. Mas em seguida, muitas coisas, como estão nos registros, né, foi co-criado. Então, qual o grau de universalidade da economia modular? Isso aqui também coisas que eu escrevi, mas aí o Vini foi facilitando alguns conceitos. No caso, eu falei enquanto que o Vini escrevia. Quais são os contextos fundamentais da economia modular? O espectro de apropriação do movimento da economia modular. Então, como que as pessoas podem se apropriar disso? E, por fim, ali o grau de tradutibilidade, que daí a gente tentou explorar aspectos que limitam a compreensão e a disseminação do conceito e do movimento, e aspectos que amplificam isso. Daí a gente falou sobre não só os limites amplificam, mas também alguns aspectos que são coringa, que eles podem tanto limitar como também amplificar, né? Podem ser trabalhados dessas formas. Aí, por fim, do lado esquerdo, a gente trabalhou ali com os artefatos. Então, artefatos tangíveis, intangíveis, existentes, estão sendo co-criados e desejados, né? Então, alguns tangíveis, como os módulos ecoindustriais, as tecnologias adequadas, os co-criados, por exemplo, é o coletivo SolarPunk Brasil, né, para ser um centro de pesquisa, desenvolvimento e inovação em sistemas regenerativos na Federado ABC Paulista, mas que possa se tornar um sistema federado que tem em várias universidades, um grupo SolarPunk também para desenvolvimento de sistemas regenerativos.
E aí, desejados, a gente colocou, por exemplo, um LLM regenerativo, open source, né? Faltou colocar isso aqui, mas open source, plataformas de educação e captação de recursos, Encontro Brasileiro do Movimento de Economia Modular, por exemplo, então algumas coisas desejáveis. E daí a gente indo para o lado direito, que daí nos últimos encontros a gente estava abordando, quais são as tecnologias co-criadas até o presente momento, e daí tem separado em recursos criados, usados na cocriação e disponíveis para pôr em prática. A gente separou os criados porque por bastante tempo eu trabalhei sozinho nisso, então as coisas que eu me dediquei mais, e os co-criados foram a colaboração de várias pessoas e disponíveis para pôr em prática é o que hoje em dia a gente gostaria, tem condições, então está à disposição para colocar em prática. Aqui é importante dizer também, Vini, João, Bruno, mas possivelmente, primeiramente Vini, que o João e o Bruno acho que são as pessoas que mais contribuíram, acompanharam, começo contribuíram, então co-criaram comigo coisas da Economia Modular. Então a gente aí, João e Bruno, a gente escreveu isso aqui, principalmente eu, acho que já estava botando a mão na massa, eu mesmo escrevendo aqui. Assim, na hora, en passant, assim, o que a gente pôs para depois fazer o processo de revisão e detalhar mais. Então aqui já é um momento que vocês podem ler e daí pensar, faltou isso, faltou aquilo, ou um recurso que está criado vai para co-criado, um co-criado vai para criado, ou da maneira que seja. E daí, mais abaixo, antes da gente já inicializar a nossa dinâmica, desculpe, no último encontro a gente fez o mapeamento de recursos através das lentes paradigmáticas do Rê, então entendendo o que são recursos abundantes, empáticos e condicionados do Christian e da economia modular, né? Então, digamos assim, os recursos abundantes são aqueles que estão facilmente disponíveis de forma abundante. Então, por exemplo, um recurso abundante do João poderia ser a escuta atenciosa, ou digamos, uma conversa terapêutica. O João tem essa habilidade. Ou, de repente, isso poderia ser um recurso empático, porque não está tão abundante, ou seja, não está super sobrando para o João, e ele pode se empatizar com relação a uma pessoa, um projeto, e fazer um esforço para ter aquele momento de conversa terapêutica, ou atenciosa, ou digamos, empatizando com a economia modular, o João disponibiliza criar um agente regenerativo para a economia modular. Ou seja, é no sentido onde não é abundante para o João esse recurso, ele, né, tá, ou outras coisas que ele, né, tá correndo, etc. Mas ele empatiza e, digamos, ele doa isso ao projeto. Já o recurso condicionado é aquele que a gente poderia falar, a pessoa está à disposição para fazer, mas tem condições, tipo, eu posso fazer isso, mas por um valor tal, ou eu posso fazer isso contanto que tu me ajude a captar recursos junto, ou eu faço isso se eu tiver mais 5 pessoas para fazer junto. Então pode ser inúmeras condições. Eu preciso beber água aí só um minuto. Então isso é interessante, porque no Rerê a gente tem vários projetos, aproximadamente 20, se eu não me engano, né, Vini? E esses projetos, eles se espelham entre si, as pessoas, os projetos, as pessoas e vice-versa. Então, aqui a gente tem mapeado já, digamos, os recursos que o Christian e a economia modular consideram abundantes, simpáticos e condicionados. E outros projetos, as pessoas têm o mesmo, e assim a gente pode fazer uma mistura do que um projeto precisa e outro projeto outra pessoa pode oferecer, e assim por diante, para que todos consigam avançar, né? E hoje, daí, assim, fazendo a direcionamento, a gente falaria sobre os modos de atuação e formas de engajamento da economia modular. Isso Passo aí, de cara. volta. Pô, você tá bom nisso, hein? Gostei, Christian. Esse pessoal vai tomar uma aguinha, né, cara? Coisa pra caramba, né, pra falar. Sim. Mas antes da gente partir para fazer a exploração, eu queria fazer uma rodadazinha de apreciação, tirar dúvida, se deu para pegar a essência, como diz o baiano, né? Deu para pegar o cheiro. Então vamos ter o feedback aí, tanto do João quanto do Bruno, né? Fica à vontade aí, João.
Tá comendo, né, cara? Desculpa aí. Tá suave. É, com certeza eu vou ter que vou ter que contemplar mais, né? Tudo foi criado aqui. Deixa eu abrir aqui do ladinho. Mas ficou bem legal, assim, acho que deu para entender que é a visão integrada do projeto, né? E os aspectos principais. Acho que só é, separaria talvez um pouco algumas coisas para ficar mais claro ali, que nem nos artefatos ali. E eu achei muito massa. Tem, no caso, não tem nenhuma parte de tipo referências. Normalmente rola referência assim, vários outros mapeamentos o pessoal já vai colocando direto no Miro, né, os links das referências, outros conteúdos, né, outras explorações, outras experiências, mas rola assim, João, rola assim. Não, beleza. E aí, é, no caso, só para eu entender, o criado tipo, foi o que o Cris em si fez e o co-criado é quando tem outras pessoas envolvidas. É isso. Isso, exatamente. Não, beleza. Então, e o recurso abundante seria uma coisa que está sobrando. O É... recurso, o recurso abundante é o seguinte, é aquele recurso que ele está sempre abundando, não é que está sobrando. Ele é aquele recurso Uhum. que te é natural, sabe? Ele é tipo assim, você tem uma facilidade para escutar as pessoas, uma facilidade para abraçar as pessoas, uma facilidade para desenhar, sei lá, uma facilidade para declamar poema. Eu assim, entendeu o que eu estou falando? Eu estou dando uma Uhum. explicação. Tudo aquilo que te brota constantemente é um recurso abundante, entendeu? Ou seja, ele não é fruto de um esforço que você faz para que o recurso em si possa existir. Ele naturalmente ele nasce de você, entendeu? Tipo assim, ele é algo que abunda para você constantemente, entendeu? Então, esse é o conceito de Uhum. abundante. Não no sentido de acumulação, no sentido de abundar mesmo. Está sempre brotando, né? Está sempre disponível, né? Então, esse é o Entendi. recurso abundante. O empático é todo e qualquer recurso que, esse sim, está ocioso, é, ou está acumulando, e que você, se você está diante da possibilidade de poder disponibilizar para que não acumule, para que deixe de ficar ocioso, você o compartilha de forma empática, né? Você o disponibiliza de forma empática, né? Essa é uma forma de você olhar para a dinâmica do recurso empático. A outra forma é você não tem nenhum tipo de conhecimento sobre uma área que você gostaria de ter conhecimento, mas você se coloca o seu tempo, a sua pessoa à disposição para poder aprender alguma coisa sobre com outras pessoas. Então, você se coloca como digamos, a parte interessada, né, junto com terceiros, pode ser uma pessoa ou várias, a poder adquirir, né, explorar um conhecimento que você não tem, né, que as outras pessoas não têm. Então, também pode ser entendido como um recurso empático também, entendeu? Ou seja, no sentido de você se colocar à disposição para aprender com os outros, né? Ou você colocar um conhecimento que você é à disposição para que os outros possam aprender com você, ou coisa do gênero. Também é entendido como recurso empático, entendeu? O recurso Entendi. condicionado, a condição ela é variada. Pode ser uma condição que vai satisfazer alguma condição sua pessoal, alguma condição do projeto, alguma condição para terceiros, né? Alguma condição que envolva terceiros. Então, isso varia muito. Entendi, mas então necessariamente é um recurso pessoal voltado a tempo? Porque, por exemplo, tipo assim, se eu criei um treinamento, por exemplo, ou eu criei uma ferramenta específica que eu posso compartilhar, ela ainda entra na ideia de recurso ou não? Sim, uma ferramenta, tecnologia, experiências, qualquer coisa que você, tipo assim, que converse, né, com o mundo exterior, Uhum. de você com o mundo exterior, pode ser considerado um recurso. Ah, beleza.
Que isso de dúvida. E o Rerê parte da premissa que nós somos seres altamente complexos, né? Parte também da premissa que, por sermos complexos, somos abundantes, ou seja, só não temos consciência, né, do volume de recursos abundantes ou empáticos, né, que nós já, sem perceber, muitas vezes, sem ter consciência, a gente já disponibiliza, já compartilha no dia a dia, né? Então, retraz muito esse aspecto, que é um aspecto de regeneração profunda, né? De nos perceber complexos. A natureza é complexa, nós somos complexos também, né? Então, essa já é uma forma de você já ressignificar o próprio entendimento de você com você próprio, né? Ou seja, de você não entender que você é um blank slate, né? Uma canvas branco ali, onde tem, tipo assim, você está vazio de tudo, né? Vazio de não só de recursos, mas de sentidos também, né? E que não, muito pelo contrário. Nós somos seres complexos, o nosso próprio corpo é feito de vários tipos de inteligências coletivas, no plano celular, que conversa entre si, que estabelece, que forma órgãos. Nós já temos uma complexidade inerente ao nosso próprio corpo, né? Que consegue, de uma forma interativa e dinâmica, promover a homeostase da nossa existência, enfim, que nos passa a sensação que nós somos uma coisa só, né? Mas nós somos múltiplas coisas por sermos complexos. Então, o Henrique quer trazer muito isso à tona, né? Para as pessoas e para os projetos. Bacana. Faz total sentido. Eu acho que facilmente também, Vini, o João e o Bruno já estão nessa batida e sintonizados. Então acho que eles vão gostar bastante dessa descrição que tu fez. Então, vamos lá, então? Vamos. Então, eu não sei se o Bruno quer se manifestar, porque ele saiu, entrou. É, Bruno, está podendo Bruno, falar? dúvidas também, então põe Opa, na roda. pessoal, não tô falando muito porque eu tô no ônibus, até dando um barulhão, mas eu acho que essa discussão ela é muito, cabe muito da área que eu trabalho no design, né? Então, na área de eco-design, então, é extremamente interessante para mim. Obrigado pela reunião. Qualquer coisa eu vou falando. Maravilha, bem-vindo aí, Bruno. Então, vamos lá, vamos começar. Vamos começar pelos modos de atuação, depois a gente vai introduzir, né, formas de engajamento. Bem, por que a gente não botou aí, por exemplo, áreas de atuação e botou modos de atuação? Essa é a primeira pergunta que eu te faço, Christian. Vamos pensar. Por que em vez de não botei áreas de atuação, botei modos de atuação? Primeira provocação para você queimar um pouquinho os seus neurônios. Vai lá. Acredito que primeiramente porque não trata-se de uma separação de áreas, né? Mas a gente está pensando num multimeio. Então, quando a gente fala tem talvez canais ou meios de atuação, a gente está falando de modos. Então, tipo, até quando a gente pode fazer um paralelo com diferentes modos operantes, a gente poderia ter diferentes modos de atuação aqui, né? Muito bem. Vamos aproveitar a presença do João. Eu vou deixar o João comer primeiro, daqui a pouco ele acabar de comer, eu jogo ele na conversa aqui. Mas vamos pensar o seguinte: a, o modo de atuação ele tem muito a ver com a forma como tudo que é externo ao projeto, né, se relaciona com o projeto. Ou seja, tudo que eu digo, eu não estou falando só de outros seres humanos, tá? Estou falando de qualquer coisa que está externa ao projeto se relaciona com o projeto. Tá? E é interessante a gente pensar a modo de atuação de uma forma mais holística, mais ampliada, porque porque a dinâmica de modo de atuação conversa muito, tá, com as dinâmicas circulares de se empreender projetos. Acho que vocês estão já introduzidos para isso. Estou falando aí de sociocracia, holacracia, de organizações orgânicas. Vocês já ouviram falar desses três já? Dos três em especial? Eu Tá, já. tá, então beleza. Então,
Então, tem a ver com circularidade. Então, quando a gente fala de modo de atuação, a gente está falando de formação de roda, de formação de círculo, de formação de, como os gregos falavam, de cipher, né? Formar roda, de formar um círculo. Né? E quando você forma a roda em um círculo, você tem uma dinâmica de feedback loop positivo e negativo, ou uma dinâmica de feedback loop interativo ou recursivo, certo? Você tem várias dinâmicas de feedback loop acontecendo. Ou seja, então é uma dinâmica o quê? Complexa. Então, o modo de atuação, ele não tem a ver, como na cultura do paradigma organizacional, com dinâmicas funcionais ou hierárquicas, onde você tem ali uma função que você vai exercer numa estrutura hierárquica, correto? Tem a ver com uma dinâmica muito mais orgânica e muito menos organizacional. Tem a ver com uma dinâmica muito mais interativista e muito menos participacionista. Aí eu vou perguntar mais uma provocação. Qual é a diferença entre uma dinâmica interativista e participacionista, Christian? Bom, primeiro que a interativista, ela pressupõe que algo inicial está sendo colocado para interagir, né? Um assunto, alguém, as pessoas, elas interagem, mas não necessariamente participam. E daí a participação envolve a pessoa realmente estar se envolvendo num grau maior de, talvez, de cocriação mesmo, para estar participando, ou mesmo uma dedicação mais ativa, né? Pessoa mais, É, eu, mais ativa, menos passiva. eu vou compartilhar a tela aqui, que eu percebi que você não está compartilhando. Deixa eu botar aqui. Aqui. Então, vamos primeiro fazer a distinção aqui entre um modo de atuação, perdão, interativista, ativista, tá? E outro participacionista. Bem, o interativista, cara, eu tinha que ter introduzido uma outra história aqui, mas tudo bem, a gente faz isso depois. Ele tem a ver Pode introduzir, com, Vini. ele tem a ver com uma dinâmica de pareamento, tá? Ou seja, o interativista, ele é, por natureza, peer-to-peer. Ou seja, ele é, por natureza, ele pareia. Mas, como dizia Humberto Maturana e Francisco Varela, ele gera um acoplamento estrutural. Ou seja, o que eu quero dizer? O interativista, ele é quando você tem duas partes, né? Dois peers, literalmente interagindo. Então, essa interação, ela vai mudando ambos e vai gerando uma outra coisa, ou outras coisas. Ou seja, a interação, ela é mutante, ela muda, ela não mantém os estados das partes. Ela faz com que as partes interagindo, elas geram terceiras coisas. Pegaram? Ou seja, isso significa dizer que uma dinâmica interativista, ela é altamente dinâmica, né? Ela é altamente transformacional, ela transforma ambas as partes, não só uma parte, se ela é interativa, tá? Então ela gera não um resultado, ela gera diversos outros, ela gera uma terceira coisa. É como se houvesse um engravidamento, né? E gerasse outros filhos, né? Outras coisas. Fenômeno emergente. É. E isso conversa com a segunda ordem cibernética, tá? Com fazer complexo, com complex doing. A gente muda com a mudança, né? E a mudança nos muda. Ou seja, então é uma relação simbiótica, tá? E ela está presente na natureza. A natureza faz isso permanentemente. Tá? Então, essa que é a dinâmica interativista, tá? A participacionista, ela tem a ver com uma dinâmica onde as coisas estão pré-desenhadas, onde tem um momento para falar, tem um momento para votar, tem um momento para se expressar. Ou seja, a participacionista, ela é mais organizacional do que orgânica. A interativista é altamente orgânica e nada organizacional. Deu para pegar? Perfeito. Uhum. Tá? Então, isso tudo que eu estou falando, tá, gente, é sobre a ótica dos paradigmas, nesse caso, sobre a ótica do fazer complexo, do complexo doing, que é a segunda ordem cibernética. Então,
Então, o que acontece? Para começar o modo de atuação, você já pode verificar se a pessoa está de fato interagindo quando ela já está pareando e já está cocriando coisas. Então, a dinâmica de cocriação ela é parte intrínseca de uma dinâmica interativista. Tá? Você está sempre cocriando, está se engravidando, gerando coisas. Correto? Agora, você nota quando a dinâmica é participacionista, quando você tem não um diálogo, não uma dialogia, e sim monólogos, parte a parte, onde você tem uma dinâmica onde você primeiro está desenhando de que forma você vai chegar junto, né? E normalmente isso está muito ligado ao paradigma organizacional, ou seja, eu estou primeiro desenhando, depois eu vou acordar de como esse desenho vai acontecer e depois eu vou participar. Quer dizer, então, é, não é uma dinâmica de pareamento, é uma dinâmica de contratualização, ou seja, ela é uma dinâmica de participação, onde está tudo sendo pré-desenhado e esquematizado, né? O fluxo está sendo esquematizado para que você possa participar em determinados momentos dentro daquela estrutura, dentro daquela organização, dentro do que está sendo colocado. Então, existe uma diferença abissal entre interação e participação. Ficou claro para vocês? Agora a gente pode mapear isso sobre a ótica do Christian ou você querendo, Christian, a gente pode estar mapeando isso sobre a ótica do João também. Vamos, Já para vamos começar a mapear sobre a minha ótica do João, do Bruno, como eles quiserem, à medida que eles quiserem participar. olha aí, participar, né? O Pois João é, querer É, participar, é depois eu quero verdade. interagir. Interagir. eu fiquei com a dúvida ali, no caso, no participacionista, não existe tanta liberdade, tipo, existe algum nível de liberdade individual ou sempre é pré-definido? Então, eu participo dentro de uma estrutura pré-existente. Então, existe É, por exemplo, tipo assim, existem exatamente. atividades pré-definidas e esperadas da minha participação, por exemplo. É isso. Exatamente. A dinâmica de participacionista, ela é toda pré-desenhada, ela não é, ela é toda posteriori, porque já existe um a priori pré-desenhado. Ou seja, para que a participação possa existir, tem que ter um a priori pré-desenhado. Já está pré-desenhado ali. Tipo assim, ó, aqui eu participo, né? Aqui eu posso participar, né? Aqui eu posso me manifestar, aqui eu posso. Então, essa que é essa que é a sacada sensacional da segunda ordem cibernética, ou seja, de você entender que a participação está intrinsecamente ligada ao paradigma organizacional. Né? E se você parar para pensar bem, o paradigma organizacional ele captura a nossa capacidade de agenciamento, quer dizer, toda a nossa capacidade de agenciamento desse tipo de sociedade que nos tornamos, João, está sendo feito por organizações políticas, econômicas, né? São as organizações que estão agenciando por você, entendeu? Não você. Né? E elas agenciam de uma forma estruturalista, de uma forma construtivista, estruturalista, funcional, né? Dizendo em que momento você participa ou não, onde pode entrar sua voz, por exemplo. Em termos de design, já que o Bruno falou de design, é, existe uma exploração de design chamada design aberto, que tem a ver com complexidade, que não é o design thinking, tá? O design thinking ele é a participação, você faz um desenho antes das coisas. Então, e por quê? Porque essa dinâmica interativista, né? Ela não conversa com design thinking ou design systems. Né? Ela não gera sistemas. Ela gera, ela gera complexidade. Ela gera inteligências coletivas. Ela gera rede. Né? Ela gera padrões de organização, não organizações. Ela gera modos de regulação, e não funções, entendeu? Eu aqui já estou indo um pouquinho mais à frente, mas eu estou querendo ficar mais no básico primeiro, para depois a gente poder explodir no bom sentido isso aí, entendeu? Vocês terem uma compreensão mais alargada disso. Mas deu para dar um feedback para você, João? Não, deu sim. Na minha cabeça tem uma ilusão grande, como eu estou explorando mais inteligência artificial, machine learning ultimamente. Fico pensando o quanto que justamente a IA é imprevisível por ela ser uma tecnologia interativista, no caso, né? Porque tu não tem necessariamente uma pré-programação, né? No fundo, quem programa uma LLM não sabe exatamente o raciocínio por trás das respostas dela, né?
E ela ainda vai mudando o raciocínio conforme a interação. Então, nunca vai haver, por exemplo, uma conversa igual a outra, né? Tu não tem, mesmo que seja contexto zero, dois usuários usando a mesma inteligência artificial, a não ser que ela seja pré-programada para um processo, né? Mas, tipo, se ela for aberta, assim, então ela sempre vai depender de uma interação que eu entendo que cria um organismo, no caso. É por isso que é tão complexo entender machine learning, porque não é mais tão sistemático, é mais organismo, né? Tem coisas que são imprevisíveis, no caso. Mas numa LLM, a compreensão que eu tenho das conversas que eu venho acompanhando, das explorações que eu venho fazendo, o que existe ainda não sabe, quer dizer, a impressão que passa é que não existem duas partes interagindo, gerando uma terceira coisa. O que existe é uma espécie de renderização, né, de significado, de meaning, de geração de significado, de meaning, momento a momento. Né? Essa renderização, ou seja, você está renderizando, né, o significado, né, o meaning, né, para aquela frase, para aquele contexto, né? Ela não necessariamente ela é uma dinâmica de engravidamento de alguma coisa que, entendeu? De uma coisa que não existia antes. Por quê? Porque o universo inteiro da LLM já tá dado. Quer dizer o seguinte, o universo criativo, né, da LLM já está dado, ou seja, todo o input, digamos, vamos botar aqui, é todo o input sobre jogo de xadrez, correto? Isso, LLMs mais específicas, né? Um pouco mais genéricas, é todo input sobre o conhecimento que tem na Wikipedia, por exemplo. Tá? De qualquer forma, em ambos os casos, né, é, você a LLM ela vai atuar, né? A LLM atual que nós estamos trabalhando, tá? Que está existindo aí fora. Ela vai atuar circunscrita por esse universo de impressões, de informações, circunscrita por esse conteúdo, tá? Mesmo que depois tenha um treinamento, né, recursivo feito por nós humanos, enfim, para aprimorar, né, para fazer um ajuste mais fino da geração de significado, geração de meaning, né, etc., ainda assim é dentro desse universo. O universo ele já está pré-concebido. Tá? Ou seja, é muito diferente, sabe, João, de nós aqui, onde nada está pré-concebido, a não ser a captura que todos nós temos ideológica das coisas, ou a captura, né, religiosa, enfim, mas não tem nada pré-concebido, né, numa dinâmica interativa, né? Você não passa um briefing, eu não passo um briefing para você antes para eu poder interagir com você, você interagir comigo, por exemplo. Se a gente está interagindo, todas as possibilidades estão em aberto, todas, sem exceção, quer dizer. Então, e inclusive aquelas que a gente nem sabe que existem, né? Os unknowns, né? Então, assim, então, quando você tem uma coisa que não está circunscrita, que é totalmente imaginativamente aberta, você tem uma dinâmica altamente interativa, né? A interação ela não está sendo limitada por nada, a não ser pelos biases ou pelas limitações ideológicas ou religiosas que uma pessoa ou as pessoas possam ter. Mas, a princípio, e por princípio, não há nenhuma delimitação, entendeu? Isso que eu estou querendo dizer. Mas eu entendo o seu ponto de vista, tá? Eu só não quero mergulhar muito nisso, porque não é exatamente isso que nós estamos conversando aqui agora, mas eu entendi a provocação e achei ela bem útil e agradável aqui para a Sim. nossa Não vou, exploração. não vou aprofundar na discussão, porque daria para aprofundar na discussão, mas tudo bem. Depois a gente entra nessa seara. Sim. Mas aproveitando o gancho aqui, pessoal, como que vocês pensam que seriam as dinâmicas interativistas e as dinâmicas participacionistas da economia modular? Eu escrevi duas aqui, por exemplo, distinguindo a comunidade cria soluções emergentes estruturais, ou seja, a comunidade ela aprendendo os conceitos fundamentais, os parâmetros da teoria, do funcionamento da economia modular, ela a partir disso cria soluções, módulos emergentes estruturais, mas poderia ser também tipo a própria comunidade criando
novos protocolos, né? Protocolos de indústria modular regenerativa, ou até, sei lá, deixar de ser modular, né? Generativa, ou, ou outras formas de produção regenerativa. E daí no participacionismo eu coloquei comunidade, digamos, participa de desafios para a criação de sistemas regenerativos, né? Vocês veem, João, tu vê outra, ou Antes Bruno? do João se manifestar e o Bruno, deixa eu só falar uma coisinha rápida. Ali em cima, no que você mapeou ali, Christian, você pode tanto trabalhar com comunidade como com peer, como pessoa, tá? Não precisa ser comunidade propriamente, pode ser pessoa também. Essa é a primeira Aham. observação. A segunda é que se é uma dinâmica interativista, ela é ligada à cocriação, não é uma dinâmica de cocriação por natureza. Então, ela é uma dinâmica de cocriativa, entendeu? Segunda observação para fazer. E outra coisa é que, se é uma dinâmica interativista, naturalmente emergente, ela gera padrões de organização, ou seja, ela gera frameworks, não necessariamente estruturas. Tá? Então, ela gera um framework mais orgânico do que organizacional, para que em cima dele a gente possa fazer coisas. Mas, em suma, Uhum. são só provocações que eu estou fazendo para você poder pensar em cima e passo para você, João. Fique à vontade. Eu tento pensar bem de forma bem prática, assim, que seria, por exemplo, tipo, eu penso primeiro, o que seria participacionista, por exemplo. Digamos que a gente tem um módulo, né? Temos módulos pré-concebidos. Os módulos pré-concebidos são sistemas feitos a priori, né? Então, estruturados a priori. Então, existe uma forma de montar ele, existe uma forma de usar ele, entendeu? Então, de alguma forma, já está pré-concebido o jeito que aquilo ali pode ser ou não usado, né? Mas eu acredito que, tipo assim, como vamos usar, por exemplo, o exemplo do Precious Plastic, né? O Precious Plastic, ele é uma máquina, tem um sistema, tem um blueprint ali que tu vai analisar, vai fazer a máquina a partir do blueprint e vai usar. Aí tu tem a liberdade de usar, né? Na hora de usar, tu até entra mais uma coisa interativista, porque entra a necessidade da comunidade, enfim, entra várias coisas, né? Mas ainda assim existe um sistema em que tu, tipo, de certa forma, tu participa, né? Tu pode participar criando a máquina ou não. O que eu acho legal da ecoindústria é que depois dos sistemas prontos, como ela é muito ampla e complexa, ela permite muito redesenho, né? Tipo assim, digamos que tem um módulo de compostagem orgânica, digamos assim. Cara, a pessoa pode olhar o que está pré-pronto, no caso, digamos, o sistema mais participacionista, e ela pode decidir não necessariamente participar, mas pegar o conceito ou pegar alguma coisa do sistema e implementar algo dentro da realidade dela, dentro de um terreno, dentro de um jardim, dentro de um bairro, entendeu? Não necessariamente ficando preso àquele blueprint que a gente criou para o módulo de compostagem, por exemplo. Então, eu vejo nesse sentido, assim, que vai existir a questão mais participacionista, que a pessoa, tipo, ela participa do sistema já pré-pronto, no caso, né? Então, mesmo que ela compre ou baixe, né, o blueprint, ou ela está literalmente interagindo, né, com aquele conhecimento, discutindo com outras pessoas e percebendo que o mesmo conceito pode ser usado de forma diferente dentro da realidade dela. Sim, co-criando, né, a partir disso. Sim. Como se fosse uma semente múltipla, né, que pode gerar várias árvores diferentes. Sim. Bem colocado, Vitor. Bem interessante que você compartilhou. Christian, muda ali, por favor, soluções emergentes e proto-estruturantes, né? Porque elas não nascem. A dinâmica orgânica interativa, ela não gera propriamente uma estrutura, ela gera uma possibilidade de estrutura, uma dinâmica proto-estruturante, entendeu? Soluções emergentes e, digamos, proto-estruturais, proto-estruturantes. Isso.
porque ela não chega a gerar uma estrutura propriamente. Porque E por que a ela gera interativista não pode gerar estruturas e mudando novas e novas e novas através da interação? o tipo de estrutura que a dinâmica interativista gera é a superestrutura, na realidade. O que é isso? Ela é um medium, ela é um middleware para se gerar estruturas, né? Alguma coisa mais dinâmica, vamos botar assim. Então, por exemplo, quando a gente interage, a gente gera modos, a gente gera padrões de organização na interação. Ou seja, esse padrão de organização pode ser centralizado, esse padrão de organização pode ser descentralizado ou pode ser distribuído. Mas como nada é 100% numa dinâmica interativa, né? Nada é 100% uma coisa só, a gente gera padrões, na interação a gente pode gerar padrões de organização centralizado para descentralizado, descentralizado para distribuído, entendeu? Então tem sempre uma coisa ligada à outra, né? Então é assim que a gente analisa isso com a filologia de redes, né? Quando a gente Então, a faz diferença essa de uma análise. superestrutura é que ela teria essa capacidade de ser uma estrutura evolucionária, assim, que por ter necessariamente uma interação e cocriação, ela tem uma estrutura, mas ela é mórfica, ela se transforma. Exatamente, ela é altamente mórfica. Você botou bem o termo. Ou seja, Perfeito. uma dinâmica interativista, por gerar esses diferentes padrões de organização, com diferentes modos de regulação, né? O modo de regulação pode ser mais verticalizado, mais horizontalizado, pode ser transicional, conversando com verticalizado e com horizontalizado, né? A gente tem sempre uma coisa muito dinâmica, altamente dinâmica. Então ela acaba sendo uma espécie de middleware, fazendo uma facsímile, né, do hardware, ou seja, porque ela nem é uma estrutura e também não é nada, né? Ela tá nesse limbo, tá? Vou botar dessa forma. Ela está nesse limbo cocriativo ali, ou seja, ela possibilita, a partir dela, né, gerar outras estruturas, né, de uma forma mais constante. Perfeito. Perfeito. E faria sentido, nessa mesma discussão, a cocriação de métricas e formas de avaliação de impacto, por exemplo? Eu acho que é válido, sim. Por exemplo, quando a gente estuda, né, na filologia interativista das redes, né, a gente estuda graus de aproximação e graus de distanciamento, né, dos nodos para a formação de hubs, para a formação de vários fenômenos, né, de clusterização, de showing, várias coisas. E uma das métricas que a gente usa é grau de, de aproximação, né, ou grau de distanciamento, né, dos nodos, né, dos nós, etc. Mas sim, eu acho que é válido, sim, tá? É, válido, sim. Eu acho que você botou muita informação aí. Eu acho que vale a pena depois a gente dar uma enxugada nisso, tá? Não precisa ser agora, não. A gente pode depois dar uma decantada e uma enxugada nisso aí, né? Para a gente entender se isso está batendo direitinho com o sentimento que vocês estão tendo da dinâmica hoje, né, da ecoindústria modular nesse sentido. Uma Uhum. perspectiva interativista. Eu acho que eu trabalharia mais no poder de síntese aqui do que realmente tirar algo. Então fica à vontade. Ou Mas não, a gente pode olhar para o participacionista agora e ver se isso faz sentido. Só não vale, João, botar lá no chat GPT, tá? Tô brincando. tô brincando, Ah, eu pode, tenho um vale sim. GPT que ele é chamado Clareza Brutal. Que é tipo, ele pega o texto e enxuga assim. É, cara, eu ainda preciso entender uma coisa. Porque, por exemplo, assim, eu ainda fica confuso para mim se o interativista pode gerar um processo ou não, tá? E é isso, a minha mente ela só funciona com analogia, tá? Então, por exemplo, tipo assim, ó, interativista. Digamos que eu vou até uma amoreira e eu pego uma amoreira para comer. Ou eu pego várias amoreiras, várias amoras dessa amoreira, tá?
Então, eu estou, de certa forma, interagindo com essa Moreira. Hum. Existe uma interação ali. No caso, se ao invés de, tipo, eu simplesmente encontrar, porque isso aconteceu, eu estava passeando, vi uma Moreira na praça e interagi com ela e comi amoras. Ela, a Moreira não é mais a mesma, ela não tem mais a mesma quantidade de amoras. Eu não sou mais o mesmo, porque agora o meu ser contém amoras que não continham antes. Mas aí eu fico na dúvida. Se eu tenho uma plantação de amora e aí eu tenho um horário para tipo buscar amoras, entende? Aí já não é mais interativista, aí é participacionista, porque existe um sistema pré-pronto. É interessante o que você está colocando. Vamos pensar direitinho. Não é porque não é porque você tem, não é porque você botou essa dinâmica interativista numa escala participacionista que a interação vai deixar de existir. Obviamente que não. A Ah, interação vai entendi. continuar existindo, tá? Uhum. Só que para todos os efeitos, o fenômeno não foi emergente, entendeu? O fenômeno não Uhum. foi emergente porque você já pré-desenhou ele. Tipo assim, ó, aquele horário, João, Sim, você pode ir lá interagir com a Moreira, entendeu? A Moreira. Mas assim, entendi. ele deixou de ser um fenômeno emergente e passou a ser um fenômeno planejado, né? Pré-estruturado, né? Organizacional, Uhum. institucional, vamos botar assim. O Então eu posso interativista dizer trabalha com que maior grau de imprevisibilidade também, sim. aleatoriedade. Mas fala o que tu pode dizer, João, pra, acho que vai te ajudar a concluir o teu raciocínio. Não, pelo que Porque eu assim, entendi, a interação vai existir até mesmo, tipo, sempre vão haver de alguma forma relações interativistas, modos de atuação interativistas, mesmo dentro do modo de atuação participacionista, porém não é válido o contrário. Pode haver interativista sem participacionista. ou seja, o que eu quero dizer é que você não pode considerar esse caso, né, pré-desenhado, um fenômeno emergente. É isso que eu quero dizer. Ou seja, você não pode considerar ele um fenômeno emergente, um fenômeno que aconteceu ali como pareou, interagiu e gerou uma terceira coisa, entendeu? Porque ele já está capturado por uma dinâmica mais sistematizadora, uma dinâmica de sistematização, de pré-desenho, né, de participação. Entendeu? Uhum. Ou Mas seja, por exemplo, a partir vocês, de uma vocês coisa emergente fazem, dá para criar um sistema. vocês, você disponibiliza algum open hardware, algum hardware aberto, ou algum software, Uhum. né? Você disponibiliza ele ou digitalmente, né, ciberneticamente pela internet, ou você digitaliza fisicamente num determinado espaço, correto? E você não coloca para essa dinâmica nenhum horário, nenhum momento, nada. Ou seja, você está simplesmente disponível ali, né? Para qualquer um que quiser chegar e interagir, né? Ou seja, esse não setup, né, é um fenômeno considerado emergente. Ou seja, você não está, você não tá, digamos, restringindo ele, colocando condições, né, dizendo quando, de que forma, né, etc. Você não está sistematizando, né, a possibilidade da interação. Você simplesmente ele está ali disponível, está ali no Wild West, né? Ou seja, está ali disponível para interagir com quem for, de que forma for, a que tempo for. Então, aí sim você pode considerar um fenômeno emergente. Agora, é muito interessante porque a gente vive numa sociedade tão capturada pelo paradigma organizacional, né, tão institucionalizada, onde tudo está tão, né, planejado, entre aspas, planejado, tudo está tão organizativo, organizado, né, em horários, em tempos, etc., que parece que não tem espaço, né, o fenômeno da emergência, mas tem. E aí que está a beleza da coisa, né? Ela acontece, Christian e João, nos porênteres, né? Nos in-betweens, ou seja, onde eu quero dizer,
naquele espaço de distração, de estranhamento. Ou seja, quando você lida com alguma coisa que está te causando estranheza, tá? Ou causa estranheza, né? E que não bate com os condicionamentos que todos nós carregamos, os condicionamentos institucionais, organizativos, há ali, nesse momento, entre você e aquela situação, aquele contexto, aquele artefato, uma dinâmica de emergência acontecendo. E ela acontece nesse por entre, do seu estranhamento, né, daquela coisa que não estava prevista, o que aconteceu, entendeu? Simplesmente aconteceu ali, de uma Sim, forma interessante. Isso é muito sim. interessante. Então, ela acontece a todo momento, na realidade, mas só que a gente não consegue perceber isso, né, dessa forma. E a- eu acho que no interativista tem bastante coisa, dá para colocar mais, mas para a gente seguir avançando ali, talvez o partici, participacionista eu possa ter mais alguns exemplos. Comunidade, pessoas. Eu tô tendo mais dificuldade de pensar no nossa, até é difícil falar a palavra. Participacionista do que interativista. O participacionista, pensa assim, Christian, participacionista ele já está dado, né? Ou seja, ele já está pré-desenhado, ele já está pré-esquematizado, né? É, já tem horário de entrada e de saída, você sabe exatamente quando você pode participar ou não, né? Ou de que forma você pode participar. Quer dizer, ele é todo já pré-concebido, pré-desenhado, né? Para que você possa participar, para que você possa tomar parte dele, entendeu? Agora, isso significa dizer, olha só, eu estou pegando um pouco a provocação do João, tá? As dúvidas e a provocação do João. Significa dizer que na hora que você vai participar, né, não possa haver nenhum fenômeno emergente de interação? Não, claro que pode. Se naquele momento específico, né, que foi colocado de participação, te causar alguma estranheza, tá? Aí é possível sim. Vocês estão me ouvindo? Porque parece que eu Sim, caí aqui. sim, não. Tá. Não caiu. O participacionista até, talvez, João, coisas mais de praxe do que se fala de marketing de comunidade, ou, enfim, formas que as pessoas participam de uma comunidade, seja de uma organização, seja de um movimento, seja de uma coisa realmente orgânica. Uh, Orgânica não, né? Uma coisa mais organizacional nesse caso. É tipo, por mais que Organizativa. tenha organizativa, por mais que tenha a parte orgânica do movimento economista modular, digamos, vai ter a parte organizativa também. Então, acho que o participacionista é mais nesse sentido, como as pessoas, comunidades participam da parte organizativa e não da viva comunidade em si. Por exemplo, talvez definição de cargos e responsabilidades específicas, né, que fazem parte do projeto, é um processo que vai entrar no participacionista. No É, participacionista, João, bem colocado, você tem uma dinâmica de geração de consenso, por exemplo. O participacionista gera consenso, o interativista é por natureza dissensual, entendeu? Ou seja, sim, então o participacionista gera consenso, ou seja, ele conversa com governança, no sentido organizacional da coisa, tá? Ele sim. conversa com governança, ele conversa com gestão e governança de um corpo organizacional, né? Porque ele está buscando consenso, né? Gerar consenso, ou gerar consenso. Sim, ele mantém uma estrutura. De certa forma, ele é fundamental até mesmo para o interativismo acontecer, né? Tipo assim, existe uma estrutura ali, de alguma forma, criada. Que nem, por exemplo, tu É, deu o exemplo da interação com o software aberto, por exemplo. Mas ainda assim, por mais que exista essa coisa, tipo assim, olha só, encontrei uma coisa no GitHub aqui, vou baixar, vou usar e tal. É uma relação interativista, mas ainda assim existiam sistemas que permitiram essa interação acontecer, né? uhum.
Mas na Uhum. natureza, não necessariamente você sempre vai precisar de ter um sistema que vai possibilitar a emergência acontecer. A emergência ela acontece a todo momento, tá? Que não necessariamente você tem por trás uma infraestrutura, uma estrutura para suportá-la, entendeu? Então não existe essa relação da forma como você está desenhando aí. O que existe vai ter ocasiões em que sim, o sistema ou uma infraestrutura, né, ela vai possibilitar essa interação acontecer, mas não existe uma dependência direta de uma coisa com a outra. Pelo menos na ótica de redes não existe. Fenômeno de Eu, rede. eu proponho que a gente faça uma revisão aqui sobre isso e a gente talvez passe para formas de engajamento, tentar cobrir isso hoje ainda. Ainda teria, João, desculpa, ainda teria, Christian, mais coisa para explorar em modo de atuação, tá? Tá, Dentre, quais são os outros? dentre as quais, a gente está falando de uma dinâmica que ela é circular, nós estamos falando de explorar um raio de 3 ou 4 tipos de frameworks, tá? Então, nós exploraríamos o framework, primeiro deles, né? Interativista orgânico, tá? Esse é um framework, interativista orgânico. O segundo é orgânico organizacional. E o terceiro é organizacional orgânico, correto? Então, e aí, dentro desses frameworks, a gente trabalharia com o conceito de papéis a serem energizados, não funções. A gente poderia estar explorando isso também. No mapeamento crítico, eu aprofundo tudo isso, tá? No mapeamento básico, eu não aprofundo, a gente pode ficar um pouco mais na superfície, né? A gente pode tentar entender a diferença de um framework interativista orgânico para um framework orgânico organizacional para um framework organizacional orgânico, né? Essa seria uma coisa, e entender como é que os papéis se diferenciam em cada framework desse. Eu acho bacana. Acho que tenho vontade de me aprofundar em cada um deles, sim. Então vamos lá. Lembra que a gente está indo no tempo das coisas, né? Então a gente não está Sim. aqui querendo acelerar nada. Tá? Pelo contrário, a dinâmica do rede é de desaceleração, né? Então, vamos desacelerar para acelerar de outras formas. Sim. Tem outro, Vini, que tu acha que no caso da economia modular, além desses três, a gente poderia pensar? Oi? Desculpa. Outro, além desses três, que a gente poderia pensar aqui em frameworks, no caso da economia modular, tu acha que teria mais Não, algum? eu acho que esses três aí vão conversar totalmente com o que a economista modular está buscando, assim. Porque nesses três aí você vai contemplar o fenômeno de rede, pareamento P2P, você vai contemplar a dinâmica e circularidade da sociocracia, holacracia, do O2, está contemplando tudo aí, esses três frameworks. A não ser que eu comece a ficar mais esotérico, a gente começa a falar de framework, né, quântico newtoniano, entendeu? Alguma coisa do gênero. Entendeu? A gente já começa a trabalhar num aspecto mais meta, já inclui a metafísica aí, Sim. que não, Tá, eu perfeito. acho que não vem ao caso aí. Vamos lá, vamos compreender então a diferença deles. Acho que começando pelo interativista orgânico. É, por que que ele tem o orgânico? O interativista não é necessariamente já orgânico? Aí é que está. Pensa assim, que o interativista é como se fossem os átomos, né, interagindo para gerar a molécula, né? Ou seja, uma referência lúdica seria essa. Ou seja, a interação entre a diferença, interação entre diferentes elementos, vou botar assim, a interação era elemental, era entre diferentes elementos. E a interação gera esse orgânico, o orgânico que não é organizacional, esse orgânico Tá, que pode mas ser. Vini, para mim o Que pode, interativista orgânico é igual ao interativista. Nas mas aí que definições. está, no fenômeno de redes, a gente trabalha de forma diferente. A gente entende que o fenômeno da interação, tá, gera
essa capacidade de auto-organicidade da vida. E, não, e quando você vai quebrar para os elementos mais básicos, os elementais, você vai chegar ali no átomo, né? Nas partículas subatômicas, enfim, você vai chegar ali nesses elementos que estão interagindo e formando esse orgânico. Mas se vocês. Veja bem, gente, eu tô passando para vocês o que existe aí fora de exploração nesse sentido, tá? Aham. Mas se para vocês parece a mesma coisa, não tem problema nenhum. A gente vai trabalhar só com o orgânico organizacional, organizacional orgânico. Não tem problema. Mas Não, eu pergunto mesmo porque eu não entendi a diferença clara, assim, porque o interativista, ele, só se eu pegasse coisas que, essencialmente haver uma interação que existe como que surge a capacidade emergente de se tornar orgânico, algo orgânico a partir da interação, é, e daí eu separo, mas isso seria uma sub-área do interativista, digamos. lembra que aqui no caso a gente está falando de frameworks, né? Estamos Sim, falando de gerar frameworks, que são superestruturas numa dinâmica interativista, né? Então, nesse caso, o interativista orgânico é assim, vamos botar, você tem, você tem você não tem nada pré-concebido anteriormente, ou seja, não existe nada pré-concebido anteriormente, não tem nenhuma intenção colocada anteriormente, tá? Só existe o fato de que a interação ela é possível acontecer. Tá? Então, a interação acontecendo, tá? Ela vai ter, ela vai gerar coisas. Essa interação ela pode gerar, vamos botar, a gente está falando de física, né? A interação entre os átomos vai gerar um elemento, a interação entre os elementos vai gerar uma molécula, a interação entre as moléculas vai gerar um tecido. Sei lá, eu estou dando um grau aí de tipos diferentes de materialização. Entendeu? Ou seja, a interação, ela não necessariamente é orgânica. É isso que eu estou querendo dizer. Ela gera o orgânico, ela possibilita a geração do orgânico, né? Mas ela não necessariamente é orgânica da forma que você está pensando. sim. Então seria uma interação espontânea, na verdade, orgânica. É uma coisa espontânea, sem nenhum tipo de briefing anterior, sem nenhum tipo de pré-desenho, nada do gênero, entendeu? Ou Então a seja, gente poderia falar muito mais no nível de uma coisa caótica, aleatória. Uma interação aleatória. Por exemplo, pode se a ser gente uma trabalhar com o coisa. paradigma da computação de vida artificial, onde a gente cria poucas regras que fazem o sistema evoluir de forma completamente imprevisível, esse é um dos O requisitos movimento para. browniano, por exemplo, né? O movimento É, browniano. Pode ser. Pode ser também, é uma forma de ilustrar. tá. Eu não sei muita coisa para colocar nisso sem ser interação espontânea, orgânica espontânea no momento. É a interação caótica, da forma que você falou, né? Sim. Caótica, espontânea. Esse espontânea é com S, né? Acredito eu. Ah, sim. Perfeito. E qual é a diferença, eu entendo, intuitiva entre o orgânico organizacional e o organizacional orgânico é qual vem primeiro. Então, o que vem primeiro, ele talvez esteja guiando o resto do processo. Aqui no caso, não tem necessariamente uma ordem do que vem primeiro aqui. É apenas aonde que a gente está colocando a intenção, né? Tipo assim, onde que a indústria quer colocar mais a intenção dela co-criativa, vamos botar assim, né? Em gerar frameworks orgânicos organizacionais, ou seja, mais interativistas e menos organizativos, né? Ou frameworks organizacional orgânicos mais estruturantes e menos interativistas, entendeu? Pode estar conversando com os dois também, sem problema nenhum, tá? Mas, de qualquer maneira, por exemplo, na dinâmica do mapeamento básico crítico que a gente está fazendo no RE, nitidamente, eu vou dar o exemplo da Greenpeace Brasil, que você já conhece o Cauê, né? Uhum. A Greenpeace Brasil, depois que tomou conhecimento desses diferentes frameworks, falou, não, a gente está buscando gerar um framework organizacional orgânico, ou seja, a gente está querendo priorizar mais a estruturação, né, do projeto como organização, mas deixando aberta ali uma oxigenação
para se manifestar a dinâmica orgânica, né? Uma dinâmica interativista orgânica esteja acontecendo, né? Por exemplo, o RE como protocolo cultural, ele é por natureza interativista orgânico que gera algum framework orgânico organizacional, entendeu? Um framework eventualmente organizacional. Por quê? Porque não tem necessidade da gente ter nenhum tipo de estrutura organizacional na dinâmica do RE, né? Como protocolo cultural, entendeu? É uma dinâmica sempre em aberto, sempre interativa, o tempo todo, 24/7. Tá, isso faz sentido num, num tempo maior, assim, mas digamos, no momento onde tu tem maior domínio dos conceitos das dinâmicas, naturalmente tem uma estrutura organizacional, né? Mais uma vez, por exemplo, vou dar um exemplo da Green Pill, acho que bem ilustrativo. A, a Green Pill, ela, ela está trabalhando com uma plataforma chamada Gardens, né, que ligada à Web3 DeFi, né, de financiamento gerativo, aonde eles fazem uma governança on-chain, ou seja, tudo que você faz, propor projetos, a votação de projetos, etc., tudo é feito registrado on-chain, né? Caso no blockchain da Polygon, se não me engano. Tá? Uhum. Então, o que acontece? Ali, na Gardens, você está literalmente estruturando o projeto de uma forma organizacional, onde a tomada de decisão vai depender de votações, por exemplo. E essas votações é que vão indicar para onde vão os recursos, a alocação de recursos, né, da Greenpeace. Né? Então, eles estão dando vida nesse sentido, mas isso significa dizer que não exista na ponta, ou no início ou na ponta, de uma dinâmica interativa acontecendo. Tem uma Aham. dinâmica P2P interativa acontecendo, mas o fluxo principal ele está sendo organizado, né, para tomada de decisões num plano mais organizacional, né, do que de uma dinâmica interativa. Vou te dar um outro exemplo diferente, radicalmente diferente desse. Um projeto chamado Taudal, né, que hoje está hibernando. A gente vai tirar ele da hibernação agora em 2025. Né? Na Taudal, a estrutura era, por natureza, interativista orgânica, gerando um framework orgânico organizacional, ou seja, tinha algum quê organizativo ali acontecendo, né? Mas toda a proposta de materialização da Taudal não prescindia fazer nenhum tipo de registro on-chain, né? Nenhum tipo de votação, e acontecia conforme o interesse, o tesão e o pareamento das pessoas, entendeu? Em tempos Sim, diferentes da coisa. Então, só estou ilustrando para vocês verem as diferenças, como elas são muito grandes. perfeito. E o que que tu acha, João? Agora, Eu tenho a resposta na cabeça já, assim. já o paradigma organizacional orgânico é onde você vai encontrar boa parte da sociocracia, da holacracia e até mesmo do O2, do Organizações Orgânicas. Aham. Tu acha, João, que a ecologia modular ela acaba indo para mais um ou outro, mantém os dois? Cara, eu acho que vai mais para organizacional orgânico, pelo menos agora, assim. Eu vejo que, porque já existe uma coisa estruturante, né? Um princípio estruturante, na minha percepção, assim. Com um espaço para o orgânico, mas querendo ou não, existe algo estruturante, né? Na minha visão, é o que mais faz sentido. Exatamente, também penso assim. E eu acho que a gente até quer incitar um movimento orgânico organizacional. Mas para isso até o projeto, o movimento, né, o protocolo cultural precisa ter maturidade, existência, É, tem que ter bastante. espelhamento no mundo, né? Porque é muito disruptivo ainda, né? Tipo assim, e considerando o impacto que a gente quer gerar, eu vejo que precisa, assim, de uma estrutura, assim, chegar a uma coisa meio que, porque querendo ou não, assim, as pessoas, no geral, né, elas se sentem mais, é mais conhecido, digamos, para elas não ter que, tipo, enfim, ter uma estrutura meio que uma estrutura programada. Por exemplo, tipo, que nem esse princípio aí que tu falou do Green Pill, né? Existe uma votação, mas é uma votação dentro de possibilidades estruturadas, né? Não é algo que, tipo, pô, deu vontade na cabeça, vamos fazer, né? Encontrei alguém, fez sentido e tal. Eu acho que o nosso está mais realmente para esse lado
organizacional orgânico nesse momento, né? Nesse momento de vida, digamos assim. Sim. Então, nesse sentido, então, gente, nós vamos estar dando uma olhada, então, pode botar aí, Cristian. A gente vai estar dando uma olhada em sociocracia, S3, sociocracia 3.0 e depois O2, tá? Vamos dar uma Eu olhada. E na coloco dinâmica modos de atuação também? sim, isso tudo está ligado ao modo de atuação. Mas isso está ligado. Sociocracia, Não, a o que mais? sociocracia, a sociocracia 3, né, o S3, e o O2, organizações orgânicas, são frameworks organizacionais orgânicos, correto? Então a Tá. gente vai estar olhando esses três para ver qual dos três ancora melhor a proposta da ecoindústria modular. Sociocracia 3. S3, a chamada S3. S3. A 3.0 ou S3. Tá, e o que significa o O2? Não, O2 é organizações orgânicas. Ah, tá. Tá. E tem ainda a holacracia, faltou botar a holacracia aí. Holacracia. Holacracia. De A gente vai estar olá, dando. olá, holacracia. Não, com H. Com Olá, H. Ah, H-O-L, aham. holacracia. O holochain vem disso. Não, não necessariamente. São coisas diferentes. A holochain não tem espelhamento na holacracia? Não, tem um espelhamento com uma outra história, não é com holacracia. É com a dinâmica holônica, que a gente pode conversar em outro momento. Eu posso botar aqui? Então a gente vai estar explorando Holônica. é, holônica, que são coisas diferentes, não tem nada a ver com holacracia. Não, me interessa, porque uma pessoa que eu admiro muito, o Pezzi, que o João conhece, quando ele ficou sabendo do Holochain, ele achou muito genial, ele me explicou muito, e ele falou que ele estava programando isso anos atrás, etc. Uma coisa similar. Então, o que tem a ver com Holochain, Agora, se é holônica, vamos pesquisar. no ReRe, a gente tem proposto os mapeamentos críticos, tá? Não necessariamente os básicos, a gente gerar um framework orgânico organizacional, tá? Flertando com o interativista orgânico e flertando com o organizacional orgânico. A gente chama de O2 em rede. Tá? Mas esse é um fork do O2. Tá? A gente está fazendo um fork do O2 para chamar da gerando de O2 em rede. Isso a Uhum. gente pode conversar mais à frente. Mas eu gostaria de registrar já para ficar documentado. É, É pode, o. pode botar. Sobre a ótica do ReRe, a gente chama do O2 em rede. O2 em rede. A gente está fazendo um fork do O2 chamado de O2 em rede, né? Levando em consideração os paradigmas de rede. Tá, bacana. Bem, E aí? galera, estamos no nosso tempo aí, tá? Podemos. Depois a gente vai conversar também sobre para cada uma desses frameworks aí, organizações orgânicas, vamos falar do que é um papel, né? Como é que energiza um papel, quais são os tipos de papéis que existem, ainda tem muita coisa para a gente conversar aí. Mas, em Isso vai suma, entrar dentro de cada um deles? Ou vai estar separado dentro em de modo cada de um atuação? deles. Tá. É, conversar de cada um deles. Papéis, né? Papéis energizados. É. E todos eles trabalham com a dinâmica de circularidade, de formação de círculo, tá? Então, Aham. a gente vai falar de diferentes formas de gerar círculo, diferentes papéis a serem energizados para cada um desses aí. Bem, vamos ficar por aqui. Perfeito. Vamos partir para fazer uma apreciação e check-out. Perfeito. Pelo meu tempo e Cronos, conseguiria ficar mais meia hora. Não sei vocês. Vini, É, principalmente, eu, né? eu não vou conseguir, querido, porque tem a Esther Camilo Tem daqui a pouquinho. na Jenny Lane. Tá, fechou. Bom, quer começar, Vini? Quer que passar a bola pra gente falar? Começar a minha apreciação? É. Tá, pode ser. Bem, eu curti muito a sua chegada, João. Gostei das provocações que você fez. Tá? Gostei dessa forma lúdica de você querer desenhar, né? Ludicamente
ali um exemplo, uma coisa para que você possa se apropriar melhor do que está sendo colocado. Isso é importante, né? A gente tem um desafio grande para a nossa espécie, é a comunicação, sem sombra de dúvida. A gente conseguir se entender. Então, achei muito legal. Gostei da provocação com relação à inteligência artificial, porque isso também é uma área de exploração, não dessa forma, não em termos de código, né, de exploração em termos mais filosóficos, né, do que se pode entender como inteligência artificial, a diferença para uma inteligência tipicamente humana, por exemplo, uma inteligência social. Outra coisa que a gente pode conversar nesse sentido, né, inteligência coletiva. Tá? Então, eu curti muito a provocação que você trouxe aí. Foi interessante, eu sabia que o modo de atuação ele é grande, não é pequeno. Tá? É por isso que eu falei, vamos começar pelo modo de atuação, ver se a gente consegue chegar na forma de engajamento. Eu sabia que tinha muita coisa para conversar. Tá? E eu fiquei feliz aí pela dinâmica interativa que a gente acabou realizando hoje aqui. Foi interativo, né? Foi bastante interativo. É, e aí, uma dinâmica de eu aqui basicamente provocando e procurando passar um pouquinho de manteiga aqui e ali, né? Então, vai lá. Nesse sentido, eu passo para você, Christian. Fica à vontade aí. Beleza, valeu, Vini. Bom, bastante feliz, animado, energizado com a presença do João, do Bruno. O Bruno estava num dia complicado, então ele não conseguiu participar tanto. E eu acho que é um momento bom, assim, dentro do possível, da disponibilidade de cada um, se o João puder, o Bruno também, a gente seguir sincronizando aqui para fazer esse mapeamento. Afinal de contas, nesse processo de aprendizagem orgânico organizacional e por vezes interativistas orgânico, uh, a gente tá querendo tocar isso juntos, né? E então acho que é bacana. Mas entendo o processo de cada um também, se não conseguir chegar para outros compromissos. Às vezes eu e o Vini ficamos um mês sem se falar nesse processo. E então, tipo, acontece também. Mas essencialmente estou bastante feliz. Eu achei que o modo de atuação não ia ser tão grande. Fiquei com vontade de estudar alguns outros. Esse O2 em rede, O2, o Holônica, essencialmente. Sociocracia, holocracia, já tinha dado uma lida. O O2, eu acho que muito en passant, assim, quando eu passei por isso. E é interessante para a gente criar essas formas de interação e participação, né, no movimento da economia modular, assim. Isso conversa bastante com alguns assuntos de comunidade, peer-to-peer, e é bacana abrir um pouco isso para olhar o código-fonte dessas. Como que se chama isso, Vini? São frameworks, não? Frameworks. Frameworks. Frameworks mesmo. Ah, tá. Abrir. E framework é a estrutura, né? Os frameworks, eles são uma espécie de middleware, né? Eles não são nem uma estrutura pré-definida, eles têm a capacidade, né, de modulação, né, de Sim. gerar diferentes formas de organizar ou não organizar, de interagir ou não interagir, de gerar maior ou menor organicidade, e daí por diante. Uhum. É por isso que a gente considera os frameworks na ótica, né, do paradigma P2P de redes como superestruturas e não como ou protoestruturantes, né, que é uma palavra mais feia. Assim. Então, são Sim, superestruturas nesse sentido, porque perfeito. eles são mais interativistas, né, do que participacionistas nesse sentido. Sim. E eu acho que assim, não é tantas pessoas que são pouquíssimas, na verdade, que apreciam esse tipo de dinâmica, ou por vezes acham prolixo, ou que isso não vai levar a lugar nenhum. E eu não tenho essa visão, assim. Eu consigo valorizar cada processo, entender aonde que isso está nos conduzindo, assim. Então, fiquei bem feliz que a gente chegou nesse capítulo aqui do mapeamento básico. Com isso, passo minha palavra para o João fazer a apreciação dele. Para mim foi bem bacana, definitivamente bem interativo. Não estava, eu diria, interativo orgânico. Não tinha expectativas, né? Não estava
não estava pré-condicionado, no caso. Então foi bem interessante, uma forma de abrir bastante a cabeça, assim. Eu gosto disso, assim, fico feliz justamente porque eu acho que essa, essa criação orgânica é justamente o que vai fazer mais diferença, né? De quebra de paradigmas e tudo mais. Acredito que tudo começa nas estruturas e sistemas gerados. E, enfim, ainda é bastante informação, assim, para eu assimilar, digamos assim. Então, estou ainda assimilando informações, saindo da minha zona de conforto, mas com bastante interesse, assim. Ainda como eu disse, sou muito de analogia, né? Busco tornar o mais didático possível, assim, para eu entender e para eu poder até falar sobre isso, né, em outros casos, com pessoas que talvez não tenham um background, né, não tenham por exemplo, eu mesmo vou acostumando, né? Tipo assim, o Vini fala assim, não, porque isso aqui é middleware. Tipo, não faço ideia do que isso significa, mas tô tentando captar tipo, faço uma analogia, né? O middleware, tento entender, cara, uma parada no meio do ar, ou seja, que surge do nada, né? Faço minha visualização aqui interna. Então foi bem interessante, sim, bem provocativo, bem transformador, assim. É isso que eu diria. Então, João, mais uma vez, cara, seja bem-vindo aí, tá? Se você conseguir estar com a gente aqui, quando a gente consegue estar no fluxo semanal, normalmente às terças-feiras, às 5 horas, tá? Horário de Brasília. Muito tranquilo. Realmente foi um prazer imenso chegar. Eu gosto muito de pessoas que têm uma capacidade de contemplar, né? De, ao mesmo tempo que está interagindo, consegue também dar uma contemplação. Isso não é todo mundo que tem essa habilidade inata, né? Você tem essa habilidade de contemplar enquanto está interagindo, né? Então, isso é uma coisa, é um recurso abundante seu. Não sei se você sabe, mas isso já é um recurso abundante. Agora já sabe se tem esse recurso abundante. Tá? Então, muito bacana mesmo. Tá? E é isso. Hoje foi um pouquinho. Olha só que interessante, né, o Christian? Foi um pouquinho mais, entre aspas, acelerado, porque nós estávamos com mais um elemento aí, caso elemento é o João, né? Digamos, aberto para interagir, né? Aberto para ouvir, para interagir, e aí o fluxo da exploração ele ficou mais naturalmente mais acelerado. Então ele não foi artificialmente acelerado, ele ficou mais acelerado porque tinha mais energia colocada, mais mais abertura e mais energia, né? E aí com isso passou a sensação de tempo que o tempo passou muito rápido para a gente, né? Assim, Muito porque rápido. e normalmente é assim mesmo. A gente fica com a sensação que o tempo passou muito rápido, tipo assim, caraca, já acabou? Peraí que a gente mal começou a brincar aqui, coisa e tal. Mas é isso, então, muito legal mesmo, muito feliz. Vamos continuar a exploração. Eu sabia que o Christian ia ficar horrorizado quando a gente fosse abrir, né, o modo de atuação ali, porque ele achou que não, é só ele pegar esse negocinho aqui de interativista, não. Tem muita coisa aí, velho, pra gente olhar. Tá? Isso porque a gente não falou de formas de engajamento, aí você vai ficar mais horrorizado ainda. Mas, em suma, é isso, gente. Vamos nessa, que é bom a beça, tá? Prazer imenso. É um excelente final de dia, início de noite para vocês, tá bom? E vamos nessa. Vamos lá. Valeu, Vini. Seguimos. Obrigado, João. Até a próxima, pessoal. Eu que agradeço. Forte abraço, até a próxima. Aquele abraço.